para tudo que você está fazendo aí, porque o assunto agora interessa a todos nós também. Você que é mãe vai ficar muito assustada, porque eu sou mãe, tenho filhos em escola infantil e é de causar uma revolta na gente sem tamanho. Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil depois de ser flagrada por câmeras de segurança agredindo alunos de uma escola da educação infantil aqui em Uberlândia. As famílias percebiam, e perceberam que os crimes estavam acontecendo porque essas crianças chegavam em casa machucadas e com medo, apavoradas, não queriam voltar para a escola. E ainda bem que esses pais deram voz a essas crianças, e foram atrás para entender o que estava acontecendo. Deixa eu conversar com ele, Júnior Oliveira. Júnior, é de causar na gente, eu vou te dizer, você ainda não é pai não, mas vai ser um dia, é de deixar a gente assim tão desacreditado no mundo, porque nós entregamos nossos filhos, para uma educadora, para uma professora, acreditando que vão ficar bem, que vão ser bem cuidados, e aí depois ficamos diante de uma situação como essa. Conta pra gente os detalhes de tudo isso. Essa mulher foi afastada, foi mandada embora da escola, Júnior, em que pé que tá? Caso revoltante, para não dizer, para dizer o mínimo, Meri? É o seguinte, e foram esses detalhes que você destacou aí agora, esses sinais, melhor dizendo, que ajudaram esses pais e chamou a atenção desses pais e eles tomaram providências, viu? Ou seja, um desses alunos chegou na casa da família com alguns arranhões nos braços, algumas escoriações, aquela criança cabisbaixa, aí o pai foi conversando, buscando entender o que estava passando na cabecinha daquela criança, até que o menino teria revelado então que estaria sofrendo maus tratos nessa escola na região do bairro Saraiva, aqui em Uberlândia. E mais que isso, esses pais acabaram buscando investigar a fundo o que estava acontecendo, compartilharam essa informação com os outros pais. E aí todo mundo ficou em alerta, começaram a monitorar também as outras crianças que manifestaram esses mesmos sinais. E aí a direção da escola foi procurada, a direção começou a investigar, a apurar certinho o que estava acontecendo. Isso acontecia numa sala, ou seja, uma monitora do colégio, que seria a tia do banho, como ela é conhecida lá no colégio, e aí nessa escolinha, e aí os pais começaram a investigar juntamente com a escola e tiveram acesso às imagens do circuito de câmeras de segurança. E aí veio a revelação, a revolta, sobre o que essas imagens vieram mostrar. E esse trecho que a gente até mostra aí agora, claro, tivemos que borrar, mas dá para perceber muito bem o que acontecia, o que essa tia do banho fazia com essas crianças. Em um determinado momento, encosta uma dessas crianças contra a parede, tem um trecho da gravação que mostra uns puxões ali desnecessários, uma dessas crianças até é derrubada no chão, enfim, uma sequência de imagens que causa muita revolta para quem assiste. A gente fica até imaginando a situação desses pais assistindo a esses vídeos. Nós temos até um trecho de entrevista de um dos pais contando aí como é que eles descobriram tudo isso e qual foi a reação deles ao perceber que a tia do banho, infelizmente, estava tratando muito mal essas crianças no interior dessa escolinha. Vamos acompanhar. Eu fui, conversei com meu filho, sentei com ele para conversar. E aí ele me reforçou tudo que ele havia me dito, que a tia tá com o sapato nele. Aí eu me recordei que um dia ele chegou com as costas todas arranhadas. Eu me recordei que um dia ele chorou demais porque não queria ir para a escola e eu forcei ele aí achando que era birra, achando que ele tava com manha. E na verdade não era nada disso. Na verdade ele já estava num ambiente violento. Ele já tinha passado por uma situação de violência e permaneceu em outro ambiente. E por conta disso que ele estava com essa dificuldade de permanecer na escola. E ele me confirmou tudo. E falou e ainda disse assim, mamãe, mas eu não posso falar porque a tia disse que vai me bater. Você não fala para ela que eu falei não. Ambiente violento, vocês viram aí a mãe dizendo.
E um detalhe muito importante, Meire, você que é mãe e muitas mães que estão nos assistindo agora, é essa situação dos sinais, a manifestação do filho. A gente sabe que às vezes a criança fica com manha para não ir à escola, mas é importante a gente destacar isso, que esse detalhe do arranhão, esses hematomas no corpo dessas crianças, isso chamou a atenção dos pais que resolveram se unir, fizeram certinho, se uniram, procuraram a direção da escola, que sabiamente foi conferir as câmeras de segurança. Isso mesmo, câmeras de segurança. Nem isso inibiu a ação dessa mulher. Bom, o caso foi parar na Polícia Civil e a gente traz agora relatos dessa mulher que foi ouvida pela polícia. Foi aberto um inquérito policial que já está investigando o caso e está prestes a ser terminado, ser fechado esse inquérito. Em depoimento à polícia, essa mulher que foi, identificada aí como a tia do banho, contou para a polícia que não tinha nenhuma intenção de agredir essas crianças. Aliás, ela nega o crime, né? Ou seja, diz que não tinha nenhuma intenção de agredir essas crianças, que tudo aconteceu num contexto de um momento ali de muito estresse nesse ambiente onde ela estava cuidando dessas crianças, tentou de alguma maneira justificar negando o crime, mas segundo a Polícia Civil, mesmo assim a investigação continua e esse inquérito deve ser encerrado logo logo e o caso será encaminhado para a Justiça, que a partir disso aí vai encaminhar o caso para o Ministério Público, ou seja, identificar, o Ministério Público, talvez da Infância e da Juventude, que deve tomar conta desse caso, dessa investigação, dessa denúncia, né, que deve ser oferecida à Justiça. Mas o nosso jornalismo continua acompanhando essa história, Miriam, e chama muita atenção porque vários pais fizeram essa denúncia, foram à polícia, relataram o que estava acontecendo e essas imagens de câmeras de segurança também sendo usadas nessa investigação. Já a escola manifestou em nota dizendo que repudia todo esse comportamento, toda essa situação, tudo o que aconteceu, não deu mais detalhes sobre quais medidas foram tomadas com relação a essa situação, ou punição, ou um processo administrativo contra essa funcionária, mas diz que está contribuindo com a investigação e até mesmo adiantou dizendo que contribuiu ao máximo com informações junto aos pais e que se coloca à disposição dos pais e também da Justiça para apurar esse caso registrado aqui em Uberlândia. Júnior, estou acompanhando o que você está dizendo aqui, estarrecida, simplesmente. E é importante dizer também que ontem eu, Meire, fui procurada por uma mãe que por mais de um ano teve o filho matriculado nessa escola particular, que fica no bairro Saraiva, aqui em Uberlândia. Ela contou que, infelizmente, desde 2019 já havia suspeitas deste tipo. Inclusive, ela mandou fotos que nos faz questionar ali até a higiene do lugar, né? Mamadeira sendo lavada em pia, onde o pano de chão é lavado também. Enfim, uma situação muito, mas muito complicada. A nossa equipe irá encontrar com essa mãe agora pela manhã e você vai acompanhar todos os detalhes durante a programação da TV Paranaíba. Olha só, o alimento colocado ali de um jeito, né, muito estranho, muito estranho. Precisa haver uma investigação profunda. Repito, se trata de uma escola particular, onde os pais pagam acreditando que seus filhos estão sendo bem cuidados, protegidos, que estão brincando, que estão aprendendo e, na verdade, pode não ser isso. A notícia que veio à tona recentemente de crianças sendo maltratadas numa escola da cidade pegou os pais de um dos antigos alunos de surpresa. Bom, o impacto que eu tive ontem foi, finalmente, sabe? Finalmente alguma coisa veio a público do que estava acontecendo lá dentro, né? Porque a gente tinha as nossas desconfianças, a gente não tinha provas, né, físicas, tanto é que na época a gente não fez nada exatamente pela falta de provas. Mas a gente tinha crianças que davam sinais, a gente tinha uma ex-funcionária que conversou com a gente. Então, assim, a gente acabou não fazendo nada na época, mas o meu sentimento ontem foi de alívio. A mulher que não quer mostrar o rosto é mãe de um deles. As imagens revoltantes que estão no inquérito policial mostram uma cuidadora puxando crianças pelo braço. Ela prensa um deles contra a parede e até dá rasteira em um outro menino que cai no chão. O caso já foi investigado e a mulher foi indiciada por maus tratos. As crianças foram tiradas da creche. Quando ele disse que a tia empurrou ele,
de fato a tia tinha empurrado. Existe um momento em que no próprio relatório da polícia eles identificam que a tia ela dá uma rasteira no meu filho. E aí ele cai, ele fica por alguns minutos ali no chão. A tia ela simplesmente não faz nada. E aí eu comecei a perceber que toda a narrativa do meu filho era real, por mais estranha que pareça. Quando ele dizia que a tia tacou um sapato em mim, que a tia... Um dia ele caiu, ele me relatou, a tia disse bem feito. Um dia ele apareceu com as costas toda arranhada e ele não soube me explicar o que era. Então tudo isso, após esse relatório da polícia, eu confirmei que de fato as agressões elas foram reais e que não foi nenhuma fantasia criada por ele. Eu me recordei que um dia ele chorou demais porque não queria ir para a escola e eu forcei ele a ir achando que era birra, achando que ele estava com manha. E na verdade não era nada disso. Na verdade ele já estava num ambiente violento. O caso tomou repercussão. O relato da mãe no início da reportagem foi descoberto em 2019. Mas já fazia um ano que o menino estava na creche. O que eu conseguia perceber, né, ao longo do tempo? Várias vezes eu deixei ele na escola normal, na hora do almoço. Quando eu fui pegar ele no fim da tarde, ele estava assado, muito assado, de dar feridinha no bumbum. Então eu percebo que era uma coisa de descaso, de não terem visto que ele tinha feito cocô, de não ter trocado ele, né? Várias vezes eu fui pegar ele, ele estava sujinho, ele estava de cocô, eu pedia para elas, falava, poxa, ele tá de cocô, vocês não viram? Troca ele, por favor, sabe? E aí elas voltavam com ele lá para dentro para trocar e depois que eu conseguia ir embora com ele. A escola alvo da investigação fica no bairro Saraiva, em Uberlândia. A mãe da criança, que hoje tem 6 anos de idade, contou pra gente que os problemas foram aparecendo logo no início que colocou o filho, que na época era um bebê, na escola. E foi percebendo esses problemas que foram se agravando com o passar do tempo. No final de 2019 já estava insustentável. Contou pra gente ainda que ao chegar aqui na escola, recebia o filho, conversava com os funcionários, corrigia uma coisa aqui, outra ali, ia buscando de todas as formas o diálogo junto à escola, conversando com os funcionários e até mesmo com a própria direção, para buscar uma solução, para resolver o problema. Afinal de contas, tinha feito uma pesquisa, conversado com muita gente e algumas até teriam indicado a escola como o local ideal para deixar o filho. Até que uma funcionária chamou os pais para uma conversa. Ela conta algumas histórias, por exemplo, de que elas saíam para almoçar, isso não foi com meu filho, mas nós ficamos sabendo, que ela saía para almoçar, as tias saíam para almoçar, os meninos do integral ficavam, né? E diz que tinha um bebê que ficava preso no carrinho por mais de 1 hora, que era o tempo delas irem e voltarem do almoço, né? Só que aí na época a gente pensou em procurar Ministério Público, conversamos com alguns advogados e eles falaram para nós o seguinte, vocês não têm prova. Essas fotos da época mostram as condições do local. Além das pias sujas, no banheiro, além da falta de manutenção, os produtos de banho das crianças eram armazenados junto aos de limpeza geral. Na cozinha, até comida congelada, supostamente de vários dias, foi encontrada. Pelo quintal, área de brincadeira das crianças, todos ficavam expostos às fezes dos animais. Outra questão foi aí a questão da alimentação, que foi uma questão que para mim era muito importante na época, ele estava na introdução alimentar. E a gente tinha aquele negócio de não dar doce, não dar açúcar até 2 anos, né? E a escola vendia para nós uma alimentação balanceada, com frutas, verduras. Saudável. Exatamente, uma alimentação saudável, suco de fruta. E aí essa funcionária trouxe para nós, na época, que não era isso que acontecia, né? Que era 1 quilo de carne dividido para 70 crianças, 1 quilo de carne moída. O suco era suco de pozinho dissolvido na água, né? Que é aquele suco menos saudável que existe. Depois dessa reunião, onde a denúncia foi apresentada a esses pais e com todos esses detalhes que foram contados pela ex-funcionária, essa mulher que convivia com a rotina dessas crianças e sabia muito bem como é que funcionava a questão da comida, a questão da limpeza, do ambiente,
essa tratativa até mesmo com a própria direção, buscando também algumas soluções. E os pais, no primeiro momento, desconfiaram dessas denúncias que foram sendo apresentadas por essa ex-funcionária. Mas a maioria deles entendeu que realmente havia algo errado, até mesmo por causa desses sinais que eram apresentados. A rotina era a seguinte: as crianças eram deixadas no horário de almoço e eram buscadas no fim da tarde. E tinha até um circuito de câmeras de segurança, ou seja, um sistema que era fornecido aos pais, um acesso a esse sistema, onde os pais poderiam a qualquer momento, pelo celular mesmo, acompanhar a rotina dos filhos e também saber como é que estava sendo feito aquele atendimento, a prestação desse serviço. Bom, depois dessa reunião, diante das evidentes denúncias, os pais procuraram a direção da escola e houve, em sequência, uma verdadeira evasão da escola, pelo menos nessa sala onde o menininho ficava. Dos 12 pais, 10 resolveram tirar os filhos da escola. Eu precisava contar com a escola para ficar com ele, porque eu não tinha com quem deixar, eu precisava trabalhar, né? Então, você pensa assim, poxa, eu quero deixar ele num lugar que ele esteja bem cuidado. E para mim, eu falava, hoje pulou o banho dele, que eu percebia que ele vinha sem banho, né? Não tem problema, às vezes aconteceu alguma coisa na escola, então parece que eu ficava me sabotando. Eu sabotava aquela angústia que eu sentia lá dentro, aquele sentimento que eu sentia de assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí, quando essa funcionária procurou a gente, da turminha do meu filho, foi uma evasão da escola, assim, na mesma semana. Eram 12 crianças na sala dele, ficaram 2. Eu levei meu filho para lá exatamente por elogios que eu vi da escola. Porque antes da gente colocar, a gente pesquisa muito, né? A gente escuta vários boatos, várias conversas de escolas aqui em Uberlândia, então você sempre quer o melhor para o seu filho. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com ele. Em depoimento à polícia neste ano, a mulher investigada nega o crime. No caso específico, nós ouvimos diversas pessoas ligadas de forma direta ou indireta a tais fatos e no final a doutora Ludmila e a sua equipe fecharam o inquérito, concluindo pelo indiciamento de uma das empregadas desta escola, que era responsável pelo banho das crianças, pelo delito de maus tratos na sua forma majorada. Por quê? Porque o crime foi praticado contra crianças, contra menores de 12 anos de idade. Nós, concluindo o inquérito policial, nós o remetemos ao Poder Judiciário, consequentemente ao Ministério Público. O promotor, analisando os autos, ele poderá referendar o indiciamento feito pela delegada doutora Ludmila, como também poderá pedir alguma outra diligência. Isso está agora a cargo do Ministério Público. Diante da investigação, a escola disse em nota que se coloca à disposição da Justiça, que está acompanhando o caso, mas não deu muitos detalhes sobre o procedimento adotado depois da descoberta desse caso, dos vídeos, onde aparece essa mulher cuidadora ou monitora dessas crianças, cometendo esses maus tratos, como foi apontado na investigação da Polícia Civil. Nós estamos bem aqui no local, em frente à escola. Nós vamos tentar falar com esse pessoal, tentar uma entrevista para ajudar a entender um pouco mais o que aconteceu e as mudanças aqui na escola após esse caso ser descoberto. Vamos tentar acesso. A escola aqui está fechada, mas tem um interfone aqui, ó. Monitorado a câmera de segurança. Bater para ver aqui. O caso já foi encaminhado para o judiciário. As famílias agora esperam por justiça. Eu espero que justiça seja feita, sabe? Que os responsáveis respondam por isso e que as crianças, o nosso principal foco é sempre proteger as crianças, né? Quando eu vi o vídeo ontem, eu falei, poxa, não foi só meu filho, né? Existem outras crianças que estão sofrendo lá dentro. Então, será que é hora de realmente fechar essa escola, punir os responsáveis? Será que a responsabilidade é só daquela professora que fez aquilo ontem no vídeo, né? Será que mais gente não sabia do que acontecia?
porque a questão do banho, a questão da alimentação, o que foi passado pra gente por essa ex-funcionária é que eram ordens de cima. Quem comprava o suco de pozinho era a dona da escola. Então não era uma coisa que ela não sabia.